arte, que faz cultura, que antes de tudo isso, são pessoas que precisam sobreviver, né? Sobreviver ao meio onde elas estão e, sobretudo, fazer um resgate daquilo que ela é. Eu falo isso porque eu me descobri enquanto homem pobre e preto, escutando Racionais. Então, antes de tudo, há um resgate nessa correria de quem mora na periferia, do homem e da mulher, sobretudo preta, né, que se envolve dentro da cultura do hip hop, que tenta correr atrás dos editais para se inscrever. Tudo isso é uma grande batalha, tudo isso é muito difícil para a gente. Na época da Família 33, eu lembro que a gente nem conversava sobre isso, na verdade. Não tinha espaços, pelo menos, onde a gente andava, onde a gente frequentava, nos lugares onde a gente morava, não tinha espaços para conversar sobre isso, né? A gente não tinha acesso, tanto é que a gente, eu costumo dizer até pra galera, eu acho que a gente não era nem dono da nossa arte, velho. Porque as músicas que a gente lançava, os videoclipes que a gente lançava, não era nem um canal nosso isso ainda, sabe? A gente tem música que tem mais de 3 milhões de visualizações e que não é um canal nosso, sabe? E aí, sobreviver de rap é possível, mas é muito difícil, e é importante que a gente entenda que isso, sobretudo, é um resgate. Porque eu costumo muito pensar a periferia, né, o território da periferia, muito dentro do que um cara que eu li, e que é importante demais que a gente viu periferia. É muito importante que a gente leia, que a gente busque as coisas para a gente fazer com que eles que pensem que nós somos burros e que a gente não sabe das coisas, para eles quebrarem a cara, porque a gente está se organizando, a gente se organiza, a gente lê e a gente vai para frente. E eu costumo pensar o território muito dentro de uma ideia de um cara chamado Milton Santos. Esse cara, ele fala que o território, ele é ocupado de maneira política. E é aí que eu entendo, porque muitas vezes na nossa quebrada não tem água, na nossa quebrada a escola não funciona, na nossa quebrada quase nada é parecido com aquele ideal do que seria massa, do que a gente acha que seria massa. E é muito doido isso, porque isso é um resgate de fato. Sabe como foi que eu descobri, além de escutar Racionais, que eu era um homem pobre? Porque minha mãe gostava de final de semana ir para Ponta Verde, para a praia da Ponta Verde, e ela sempre me levava. E eu comecei a perceber como lá era diferente de onde eu morava. Eu moro ali na Lagoa, mas também eu moro perto da praia ali, né? Do Sobral ali, e você dá uma rolê no Sobral, você não tem um lugar para você ficar debaixo para passar o sol. Parece que é um lugar que não é preparado para que a gente esteja ali. Você anda na beira da lagoa, tem gente que tem medo, nunca andou na beira da lagoa, mas tem medo de estar lá. Tem medo de andar, porque acha que vai ser roubado, acha que vai ser isso. Ainda sabe eles que é o contrário, né? Que o perigoso é andar na Ponta Verde. Porque é resgate, porque é busca. Não é fácil a gente nascer em um lugar, dentro de uma sociedade que rouba, sobretudo, a nossa própria identidade. Fazia isso com os escravizados quando chegavam aqui, e esse processo ele continua, só que de uma maneira diferente. Os escravizados, quando chegavam aqui, eles perdiam até o nome. Os senhores davam outro nome para ele, né? Então, hoje em dia, acontece um processo muito parecido com isso. É o homem e a mulher preta se olhar no espelho muitas vezes e não entender o que é que ele carrega, a ancestralidade que ele carrega e por que muitas vezes algumas coisas acontecem com ele e não com outros. É muito importante os espaços. Mas é muito importante também que se perceba a cultura que a gente faz como uma cultura devidamente validada. É muito, eu enquanto fazedor da cultura hip hop, né, eu sei que mudou de fato muita coisa. Mudou pra caramba. Na época que eu tocava, primeiro que não tinha show de rap, a gente só tocava em favela ou em grota. Ele tá ligado aí, ele acompanha. Seu Truta, né? E tantos outros também, mas eu tô falando do Seu Truta porque ele sabe como é da minha época e ele entende o que eu tô falando. A gente chegava para tocar em grota e a polícia estava do lado, dizendo, chegaram, né? A gente desce já lá para fazer a festa com vocês, viu? A gente contava nos dedos quando a gente conseguia começar um show e terminar.
Porque muitas vezes os caras entravam, aprendiam que estava organizando um show, dava tiro para cima, queria prender a gente, queria fazer uma coisa ou outra. E hoje em dia tem espaços para que o hip hop seja não só feito, mas pensado como a gente está pensando ele aqui hoje. Mas muita coisa ainda precisa ser mudada. A nossa cultura ela não pode, de maneira nenhuma, na minha visão, ser vista pelo Estado simplesmente como um veículo de propaganda. Sabe? Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. E quando a gente fala que a gente deve estar nos editais, mas os editais também têm que estar onde a gente está. Os editais têm que chegar lá. Porque tem amigos meus que não podem sair da quebrada onde eles moram. E como é que eles vão se inscrever nos editais? É importante demais que esteja lá. Que esse debate aconteça lá. Quantos e quantos parceiros da gente queria estar aqui e não está? Porque não pode, ou porque não pode de fato fisicamente estar aqui, ou porque não está nem mais aqui entre a gente. Quantos MCs já se foram? Vocês estão ligados nisso? Quem acompanha a cultura hip hop sabe. Por causa de banalidade, por causa da violência. Então não tem como a gente não pensar essa conexão. Vou usar uma palavra que eu aprendi, essa interseccionalidade das coisas, tá ligado? Como as coisas se conectam, pô. Então, falar da cultura hip hop é um grande parênteses dentro da cultura de Alagoas, porque parece que não percebem a cultura hip hop como uma coisa que realmente tem que ter valor. Porque muitas vezes a gente consegue ultrapassar todas essas barreiras, porque, por exemplo, eu tenho 15 anos fazendo hip hop. Contado nos dedos os editais que eu já entrei, por diversas maneiras e situações. Primeiro que não era uma cultura próxima de mim. Primeiro que eu tinha tantas outras coisas para fazer, além de me dedicar a isso. Eu tenho conta da Equatorial para pagar, tenho que comer, tenho que escolher, tem mês que conta qual cara paga, qual cara não paga. Tem um parceiro do cara que está complicado fumando crack e que o cara tem que estar com o cara também lá. Tem alguém da família do cara que está... Então é tanta coisa que às vezes o cara não tem nem tempo. O cara precisa sobreviver primeiro para depois pensar em escrever um edital. Não é pensar de uma maneira idealizada, porque não funciona assim as coisas. O gás acaba às vezes. E como é que a gente faz? Mas às vezes a gente consegue driblar tudo isso, se inscreve nas coisas tudo certinho, mas nunca é chamado. Ou alguma coisa está errada e a gente não consegue entrar. Isso são realidades que eu tenho certeza que todo mundo aqui que faz, que tenta, já passou ou já ouviu alguém passar. Não é tão fácil. Às vezes o óbvio, às vezes não. Eu costumo dizer que o óbvio ele precisa ser dito. Às vezes é óbvio pra gente, mas pro outro não é. Às vezes a gente acha que é impossível, pegando a fala da minha amiga aqui, uma pessoa não ter rede social, mas é possível. Tem gente que não tem celular. Tem gente que não tem celular. Tem gente que não tem internet. Ele tá pega todinho e Tem gente que não tem sandália para calçar. Onde eu moro tem uma favela chamada Sururu de Capote, que deu uma época dessa, uma crise de bicho do pé. Tava os pivetes com os pés todos furados, que não conseguia nem andar. Não conseguia nem andar. E o remédio era calçar sandália. E ninguém tinha sandália para calçar. Então o óbvio ele precisa ser dito. E a gente precisa ser percebido como fazedores de cultura reais. Nós somos cronistas da nossa realidade. Entendeu? A gente sobretudo, e aí independente do que o hip hop ele se transforma, isso é uma coisa maravilhosa, mas a gente tem uma essência. O hip hop é uma música de resistência. O hip hop é uma música que surgiu a partir de uma necessidade. E parece que hoje a cultura hip hop que leva essa essência não é vista com uma devida maneira. A gente tem artistas aqui de notoriedade inscritos em vários editais aí de programa para ser chamado, isso e aquilo, e nunca é chamado para tocar em canto nenhum. E quando tem os editais, acontece que nem, não sei se pode falar o nome, mas eu vou falar, porque se vier para cima de mim mesmo, não tem problema. Aqui, o Vamos Subir a Serra. Quem foi pro Vamos Subir a Serra viu o que foi que aconteceu com
3.000 aspas de um lado e do outro, viu? A tenda hip hop, que nem banheiro tinha para você fazer xixi. Um amigo meu foi cantar, levou os filhos e a companheira dele. A companheira dele teve que fazer xixi em barraca, pedir por aí afora. O cara estava se apresentando num evento que não tinha nem luz no palco. Então, é importante os momentos? Sim. Se inscrever também é importante? É. Mas é bem importante também que quem esteja do outro lado valorize o hip hop como uma cultura hip hop que deve ser valorizada. Isso tem que acontecer. Porque, e de uma maneira integral, total, entender o que é o hip hop e suas múltiplas facetas que ele é. Porque a música negra, a música hip hop, enfim, o movimento hip hop em si, ele é múltiplo, ele é muito rico. Não só tem um tipo de hip hop. Se você pegar em Alagoas, por exemplo, existe uma diversidade enorme disso, mas parece que não é valorizado dessa forma. A gente fica sendo entendido muito como subcultura, parece. Né? Uma vez eu estava até conversando com um amigo meu que antes a gente lutava porque os eventos que quando começaram, e é interessante porque quando o hip hop começou a entrar nesses editais e nessas coisas, quem é do hip hop também sabe do que eu estou falando, acontecia uma coisa terrível com a gente, que era pensar que o hip hop podia ser feito de qualquer jeito. E aí a galera botava uma caixa, um microfone de karaokê pra gente cantar. Às vezes, Família 33 já voltou de muitos shows, porque éramos 5 MCs. Chegava lá, a galera tinha um microfone e uma caixa. Aí dizia, vocês cantam e vão passando o microfone um pro outro. A gente dizia, não, a gente não vai cantar, e vocês vão pagar a gente. Porque é papo, como eu disse no início da minha fala, é o papo de resgate, pô. E não tem como pensar o movimento hip hop sem o Toninho, pobre, homem preto, que carrega toda uma questão também para isso. Então, como eu tenho dito para vocês, é muito importante que a gente crie os espaços, né? Parabenizar demais a iniciativa que está sendo feita aqui. Mas muito também precisa ser observado em relação a tudo que é construído, né? O olhar ele tem que ser voltado de fato para as necessidades do que é o movimento hip hop e entender que o movimento hip hop ele é feito por pessoas com necessidades, e aí tem que ser olhado essas necessidades, né? Hoje eu continuo fazendo rap ainda, né? A Família 33 ela deu uma parada muito pela questão da própria violência que estava se desenvolvendo e coisas que estavam sendo, simbologias que estavam sendo atribuído a tudo isso que a gente estava fazendo, né? Então, você nota que dentro da cultura hip hop, além das questões que a gente tem que lutar, que está fora, tem questões dentro também. O movimento hip hop ele precisa pensar de uma maneira mais coletiva. Eu penso isso, né? Qual é a perspectiva do acolhimento que o hip hop tem hoje em dia? O que é que a gente faz para isso também? Porque não adianta a gente falar só sobre as críticas e não falar também o que é que a gente faz enquanto sujeito ativo para mudar tudo isso que a gente pensa, que a gente consegue perceber. Se a gente reclama do espaço de algo que não pode ser mudado, é importante que a gente venha também